seja bem-vindo. O podcast A Caça Talentos está no ar. E hoje a gente vai falar sobre processo seletivo humanizado. Será que atender o profissional no horário, dar retorno, é humanizado ou é o básico? A gente vai, botar o dedo na ferida. Então vem comigo, já compartilha esse conteúdo que você vai ter informações incríveis, porque eu trago aqui Miusli Ferreira. Palmas para Miusli. A Miusli, ela é head de RH, cultura e crescimento da Qualinova, que é uma empresa de dermocosméticos. Inclusive, até estou usando os produtinhos. Depois você me pede que eu passo aqui nos comentários, tá? Miusli, gratidão. Eu sei que sua vida tá uma loucura agora, fazendo muitas coisas, muito desafio. Que bom que você conseguiu esse tempinho, né? Obrigada. Primeiro, eu que tenho que agradecer. Eu estava falando aqui, né? A primeira live foi contigo, agora o primeiro podcast. Tô super feliz. Vamos que vamos, né? Estamos aí para isso. É isso aí, vamos lá. E, Miusli, e falando do tema, né, que é processo seletivo humanizado, eu, inclusive, estou trabalhando com isso, tem até algumas empresas já que eu estou ajudando a formatar processo seletivo, porque muitos profissionais acabam entendendo que o processo seletivo humanizado é você atender o profissional no horário, é você dar retorno, você não fazer perguntas invasivas no momento da entrevista, mas na minha visão e na minha metodologia de trabalho, vai muito além disso. Isso para mim é o básico, não tem nada de muito humanizado. Isso é respeito, é o básico, faz parte do nosso dia a dia. E eu queria saber, não vou nem falar o que eu penso, mas o que você pensa, o que é um processo seletivo humanizado? Thaís, assim, eu acho que vai muito da importância da pessoa para você, assim. Eu sempre falo, e eu aprendi a fazer processo seletivo assim, eu acho que eu até já falei isso contigo, para você que está conduzindo o processo seletivo, eu na posição de RH, muitas vezes é só uma entrevista. E para o outro candidato, é uma mudança de vida, às vezes é a chance da vida do cara. E muda a carreira total, o resultado daquilo. Então, eu acho que quando você compreende e entende isso, é o primeiro passo para você conseguir liderar, conduzir um processo humanizado. E o que tem a ver com isso? Tem a ver que você precisa ser muito transparente. Para mim, um processo seletivo que não é transparente, ele não é humanizado. Então, assim, o que é ser transparente? Tem tudo esse básico aí que você falou, né, de horário, isso ok, mas assim, você ser claro com o que a posição precisa, você ser claro com o desafio que a pessoa vai ter, porque ela precisa ter clareza para decidir certo. Né? Então, se você vai contratar um profissional, qual é o momento da empresa que a empresa está de verdade? Então, primeiro, ser muito transparente. Segundo, o respeito, e aí o respeito começa quando você agenda, quando você liga para a pessoa, quando você se flexibiliza, quando você compreende que ele quer estar naquele processo seletivo, né? O processo seletivo é 50-50, a empresa não decide sozinho, o RH não está no papel do poderoso no processo seletivo. Ainda mais hoje em dia, né? Quem ainda trabalha assim, eu nem sei. Né? Sim, pior que é isso aí. E assim, aí tem a parte das perguntas o que você precisa realmente fazer, né? Então a gente tá em RH, sei lá, quantas vezes a gente passa o dia e fez 12 entrevistas, né? Então, assim, é bem difícil você fazer 12 entrevistas num dia e conseguir que o processo seja humanizado, até porque você é humano. Então, assim... Sim, dentro da sua humanidade você tem uma limitação, você não consegue se multiplicar, né? Por exemplo. Você precisa estar presente naquela entrevista, então você precisa ter uma escuta ativa. Quem nunca? Se eu disser que nunca, eu vou mentir muito feio aqui. Mas você tá fazendo a 6ª entrevista do dia, o cara tá respondendo a pergunta 2, você tá na pergunta 4 e passou. E no final, a gente, como RH, a gente sente o preço de não ter atenção plena pro cara. Porque depois você vai decidir. Você tem 6 currículos, você entrevistou 6 pessoas e fica olhando para aquilo e não faz nem sentido. Então, um negócio de processo humanizado, ele é bom para todo mundo, não tem como a gente fugir. Eu, como empresa, como organização, ganho muito, mas o candidato ganha muito. Muito importante.
E um ponto que você trouxe é que é extremamente relevante, que tem um ser humano que está fazendo o processo seletivo. Então, o processo seletivo humanizado, ele também leva em conta a qualidade de trabalho, o conforto do profissional. Uhum. Porque tem muita gente que fala, o recrutador é sacana, ele quer me judiar. Mas o recrutador é um trabalhador que às vezes está sofrendo pressão, está fazendo entrevista com vontade de ir no banheiro, não Uhum. almoçou porque o candidato desmarcou, não podia horário, ficou lá, o estômago tá. Eu já fiz entrevista com o estômago roncando de fome. E eu sei que tem colegas que passam por isso. Então, quando a gente está falando de processo seletivo humanizado, é algo que tem que vir de cima também. O board da empresa, né, a direção tem que ter esse olhar no sentido de para eu dar conforto aos meus candidatos. O profissional que está conduzindo o processo também precisa de fôlego, de inspiração, Uhum. precisa de pausa Uhum. Uhum. restaurativa, nem que seja, sei lá, 1, 2 minutos entre uma Uhum. entrevista e Uhum. outra. Então, Uhum. parece simples, né? Mas não é. É algo que realmente mexe na organização. E um ponto que eu queria lembrar, que eu não sei o que você pensa, mas para mim eu acho até desrespeitoso você não abordar a questão salarial, por exemplo, no telefone, e Uhum. fazer a pessoa se deslocar e fazer uma entrevista, daí a pessoa senta na sua frente, falar minha pretensão salarial é 10 mil e a posição tá pagando 5. Poxa É vida, tempo. você está desperdiçando seu tempo como profissional e a pessoa, gente, você Uhum. fez ela Uhum. deslocar e ir até a sua empresa. Sim. Você não perguntou por telefone, por que não? Por que você não perguntou antes? Ajustou isso, porque é um filtro importante. Tem flexibilidade, tem como aumentar, daí tudo bem, você vai brigar, E lutar você, por inclusive, fala dessa atender, flexibilidade. né? Agora você fazer, e eu tenho os clientes que a gente atende, volta e meia passa por isso também, né? E muitas as pessoas, nem tanto os clientes, mas Uhum. quem está aí nas minhas redes sociais, sempre me relata este tipo Uhum. de tratamento. Poxa, Thaís, fiz 3, esses dias uma pessoa me escreveu, fiz 3 entrevistas. Na terceira, me falaram que o meu salário não chegava nem a 50% do meu salário. Daí ela me falou, mas eu não entendi por que, né? O que O aconteceu que que você nesse queria, né? processo? Você queria me Qual que era a encantar? intenção da empresa? Será que ela achou que eu ia me apaixonar? Mas nem perguntaram para ela. Então a Uhum. empresa também não sabia. E eu vejo que isso acontece muito, né? Então a humanização ela acontece também nos pequenos detalhes. Então, como que aborda no telefone? Como que é o texto? Como que você comunica com o seu candidato? A sua comunicação é pessoal, é seca? É para em grupo, Aham, isso não aham. é humanização. Você deixa o candidato esperando num lugar que não tem nem lugar para ele esperar. Então, assim, na empresa que eu estava anteriormente, a gente tinha um espaço lá que eles esperavam, e quando entravam para a entrevista era legal, porque a cultura da empresa era uma cultura acolhedora. Uhum, Então, o quebra-gelo da entrevista era fácil. E aí, como é que foi? Quando era presencial, né? Agora tô uhum. lembrando. Como é que Sim. foi esperar ali? Todo mundo passava, cumprimentava, puxava um assunto. Então, assim, aí que a gente fala que para ser um processo humanizado é muito maior. A cultura da empresa tem que ser acolhedora, né? A gente quer que aquela pessoa queira trabalhar com a gente quer que ela possa conhecer, enfim. Mas falando da remuneração, eu acho que tem que. Se você tem uma remuneração já definida e fixa, ou se ela for flexível, você tem que falar no primeiro. A remuneração é um check muito básico para você gastar o tempo de todo mundo. Então, assim, Perfeito, se resumiu você tudo com tem. essa. Ah, você vai contratar um engenheiro, Isso ele dá um precisa de post, viu? CREA, dá? Isso dá um post, ó. É Eu um digo que check. eu não vejo pessoas, eu vejo post o tempo inteiro. Ah, então, bora o post lá. Então, assim, você vai contratar um engenheiro, ele tem que ter CREA? É check, é a mesma coisa da remuneração, é check. Check é contato, rápido, agradece. Mas isso vem de uma mudança cultural muito grande também, assim. E não das empresas em geral, né? Eu acho que essa questão do candidato, do poder de decisão estar na mão do candidato, tá mudando muito ainda, né? E tem lugar que vai mudar ainda mais. E eu acho que as pessoas, os RHs, estão aprendendo e eu espero que aprendam um pouco, até mais rápido, assim, porque a gente faz entrevista com alguns candidatos, eles contam de situações que eu falo, nossa, cara, pra que fazer essa pessoa passar por isso, né? Eu falava assim, ó, eu fiz 5 entrevistas, eu chegava em casa e não contava nenhuma das 5 entrevistas pra ninguém. Uma das pessoas
que fez entrevista comigo ou com qualquer pessoa, é o assunto da casa dele no jantar, de tão relevante que foi aquilo. Tá todo mundo torcendo. Então a gente precisa se comportar de acordo com a relevância, do quanto aquilo é relevante para aquela pessoa, sabe? Você que diz que para cada entrevista, às vezes tem uma avó que tá rezando, acendeu uma vela, nossa, e é bem isso, né? Tá todo mundo ali na expectativa, às vezes a pessoa tá numa condição financeira muito ruim, e ela depositou a esperança dela ali, a avó, a mãe, né? Às vezes o companheiro, companheira, então... E a gente tem um poder, quando a gente tá nessa posição, de influência, sabe? Então, assim, eu entrevistei uma pessoa há umas 2 semanas atrás. E o currículo dele não era um currículo super bem feito, mas era um currículo ok. Só que quando você conversava com essa pessoa nessa entrevista, era um homem, ele falava muito mais do que estava naquele currículo. Inclusive, o currículo tinha um período vago. Que ele fez tantas outras coisas que ele não colocou no currículo, porque ele não sabia como colocar. E eu fiz a entrevista, mas eu não ia aprovar. Não aprovei, inclusive. Eu fiquei com desconforto. Eu falei, gente, ele vai para a próxima entrevista, ele vai pedalar bem aqui. Então eu falei, olha, se você me permite, eu queria te ajudar aqui. Já dei o retorno para ele na hora. Ele falou, nossa, eu nunca fiz um processo seletivo que alguém fosse me ajudar. Peguei o currículo, mostrei, falei, ó, sabe vendo isso aqui? Muda aqui, sabe que você me falou dessa experiência que você ajudou essa empresa tal? Coloca aqui. E aí ajudei. O cara saiu de lá, agradeceu, enfim. Assim, fiz muita diferença, pouca diferença, eu não sei. Eu espero que na próxima entrevista ele consiga usar isso para avançar, né? E para mim isso é processo humanizado. Sim. É porque eu estou ali genuinamente interessada naquela pessoa. E é isso. Nossa, perfeito. Eu te contei também do processo seletivo que eu conduzi e foi bem isso. Eu pensei assim, eu quero que essas candidatas saiam daqui melhores do que elas entraram. Então, o que eu vou fazer para isso, né? Primeiro, elas serão tratadas como minhas colegas, não tem diferença de hierarquia. Aqui eu tô no nível delas, eu já estive no lugar delas. E a gente fez todo um processo no sentido até de... Eu até usei técnicas, assim, um pouquinho de neurociência para colocar a pessoa utilizando aqui, né? Mais o pré-frontal, não travar ali, que às vezes as pessoas, quando são muito pressionadas, né? Acionam outros lugares ali do cérebro e acabam travando, ou falam demais, ou falam de Cada menos. um responde um jeito. Então, o primeiro passo foi tranquilizar, informar, e realmente nesse sentido, nesse feedback, um feedback de crescimento daí, né? O que a pessoa pode melhorar. Teve até, a gente fez coffee break, eu utilizei música no processo seletivo, elas ganharam um mimozinho, coisas pequenas, mas que para mim foi muito diferente, porque eu me senti não só avaliando, eu me senti doando, né? Eu me senti contribuindo. E para elas, só o fato de elas serem tratadas como seres humanos já fez diferença. E saíram dali com conteúdo, com, né? Saíram a mais, assim, né? Não saíram com a vaga, mas saíram com conteúdo, e acabei depois até indicando algumas que não foram aprovadas para uma outra pessoa que me pediu indicação, e assim, para mim não custou nada, custou um pouquinho mais de tempo, a questão ali da alimentação só foi isso. Então não precisei ler 3 livros para chegar a esse modelo, para conduzir. Teve também que a nossa comunicação foi uma comunicação diferente, a gente falou de um jeito mais pessoal, né? E não assim, tipo, eu sou aqui a recrutadora, sou fodona, sou isso, sou aquilo, você é uma mera candidata. Não, a gente é igual. Uma hora ela tá ali, outra hora sou eu, outra hora ela é minha contratante. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, e que o Brasil, às vezes, é muito ultrapassado, né? Então, você chega na entrevista, se você é mulher, você é metralhado, né? Com algumas perguntas. Tem 10 perguntas a mais pra você. Exatamente, só porque você é mulher, já começou assim. E se você for mulher e não tiver filho, outras 10. Outras 10, então não tem. Se eu tenho filho, eu sou ruim. Se eu não tenho, eu sou ruim. O que eu tenho que fazer? Daí, se eu tenho, já sou adulta, daí eu sou velha pro mercado. Gente, para tudo que eu quero descer. Para. E por que pro homem não pergunta nada de filho? Nada. Então, quer dizer, às vezes é machismo do próprio recrutador ou da própria recrutadora. E é mulher falando com mulher. Ela nem percebe. Então, a gente precisa
Você falou assim, eu não precisei de muito para fazer esse processo seletivo, mas você precisou de muito conhecimento. A gente precisa investir nas recrutadoras, nessas pessoas. Vamos falar de neurociência, vamos falar de interesse genuíno nas pessoas, vamos voltar a colocar mais a intenção humana do que o KPI de fechar vaga no prazo SLA de 20 dias corridos. Então, assim, quando a gente entende que do outro lado é uma pessoa, é um humano, que neurologicamente é natural que ele fique ansioso e que isso desperte alguns gatilhos, que é natural que aquela entrevista seja muito importante. Você não vai dar, ele estava muito ansioso na entrevista, desclassifiquei. Não, calma, gente. Você fez alguma coisa para que ele não se acalmasse? Então, assim, não, 20 minutos de entrevista, estava muito ansioso, desclassifiquei. E aí, cara? Então, assim, essas pessoas, elas precisam dessa formação. Então, não é só... O que a gente fazia? Isso é muito antigo. A entrevista por competência. Elas tinham essa formação, eles, né? Então, eu acho que a gente precisa estudar temas diversos sobre o humano, sobre isso, para conseguir ter um processo seletivo humanizado. Para ter... Até estranho falar isso, para ter um contato mais humanizado. Sim, Né? Sim. Porque você fala, humano com humano e não é humanizado, é o quê? Né? E se a gente falar um pouquinho pra frente, é exatamente isso que vai nos diferenciar. Porque é exatamente isso que essas ferramentas de analytics, de que não estão fazendo seleção, não fazem na seleção. Então, o meu processo seletivo ficou todo online, todo pela ferramenta, diminuiu o prazo em 10 dias, porque é tudo robô que faz, mas... E a tua assertividade não melhorou. Por que será? Assim... Como que os candidatos se sentiram, né? Nossa. Foi pesquisado com eles? Porque a gente só pesquisa do lado, né? De dentro. De dentro. Foi pesquisado? Eles, né? Como que aí. foi a sensação? É isso aí. Porque não custa rodar uma pesquisa anônima com os candidatos para saber como que eles se sentiram, como que foi, né? E assim, às que vezes... sugestão eles dão de melhoria? É necessário. Sim. E às vezes, né, Thaís, não precisa nem perguntar para eles, eu já sei. Assim, você fala lá, e qual foi? A gente tinha um processo seletivo e o cara tinha 16 testes para fazer. Tipo, é sério isso? sério. Mas teste do quê, meu Deus do céu? Pensa no teste, no outro, e é Excel, o que é esse Excel, inglês? Match de cultura, é um monte de coisa. Português, o quê? Tudo. O cara demorava horas fazendo o negócio. A gente fez um dia uma simulação e era 2h30 o cara fazia. E eu digo, tudo se por todo mundo da empresa que trabalha lá fazendo o teste, vão reprovar. Quem que passa no teste? E daí vocês pegam e querem com o candidato lá, que às vezes é de uma área, assim, o nível hierárquico, pessoa às vezes até mais júnior, quer que a pessoa passe em tudo, Total. gente. E assim... A pessoa que fez isso, passou no teste... Fez o teste. E você fala, aí eu fico revoltada, desculpa. Eu fico super, mas eu já caí nessa cilada. Sim. Porque você, às vezes, tá numa posição... gestor que quer, né? Ele quer porque quer. E você, na posição de RH, você tem que ser o freio disso. Sim. Então, assim, eu digo pra você claramente, esses 16 testes é comigo. Então, assim... Aí uma hora você se dá conta, né? Você fala, eita, acho que não. Alguém tem que levantar a mão, alguém tem que perceber. Porque assim, era da cultura, foi passando, né? Um passa pro outro. Chegou na sua vez, você como uma profissional sênior tem que repensar aquilo, não era 2, virou 3, virou 4, virou 5, virou muitos. Então, a gente tem que estar com um olhar muito ativo. Olha, percebe, levanta a mão e para fazer alguma coisa diferente. Perfeito, perfeito. Nossa, 16 testes E daí eu vejo assim, hoje a gente já, né, tem algumas áreas que a gente tem já uma guerra por talentos. Algumas empresas que não conseguem atrair, outras que não conseguem reter. E a pessoa de talent acquisition tem que entender do bagulho, não é? Não contrata uma pessoa que não entende para fazer a porta da entrada, é cartão de visita, é a marca da sua empresa. Total. O recrutador
tem que ser uma pessoa com experiência, fera, estudioso, humano, empático. Então, esse é um apelo que eu faço para as empresas, é uma posição chave dentro do seu negócio. Sim. E pensa o quanto sai caro alguém que é contratado errado, quanto sai caro aquele candidato que não se submeteu porque foi maltratado, porque né, foi lá passar o link com 16 testes para ele fazer, ele desistiu. Quanto e foi para concorrência, entende? E a gente precisa ter essa visão, porque isso a gente já está falando de negócio, de lucratividade, de competitividade, de inovação. É muito mais sério o papo. Parece que não, é a mocinha do RH. Não é tipo a menina da seleção. É isso aí. Ela tá demorando, sabe? Eu acho que essa posição ela tem que ser um pouco mais valorizada dentro das empresas. Sim. Quando eu vejo, normalmente, em algumas estruturas que eu trabalhei, inclusive a área de recrutamento e seleção era a porta de entrada para todas as outras. E, assim, é bem bacana, porque quando você está em recrutamento e seleção, você conhece o negócio muito profundamente, né? Você sabe o que acontece e o que não acontece, né? Mas poucas vezes eu vi e investi, inclusive, fortemente para desenvolver essa galera. E aí a gente paga o preço, né? A organização paga o preço. Então, donos de negócios por aí, prestem atenção, assim, porque a porta de entrada é muito sua vitrine. Né? Perfeito. E vitrine para tudo, assim. E você estava me falando antes das mensagens que você recebe, né, de pessoas desabafando. O que você tem para contar aqui do que está acontecendo aí? Assim, Vamos lá que a gente precisa acordar o povo. Vamos, vou até pegar uma água aqui na minha sacola aqui embaixo. Assim, ó, tá isso que eu vejo. Posições executivas, enfim, gerencial e acima, o processo seletivo acaba sendo mais humanizado. Tem todo um cuidado, Tô batendo toda hora aqui nesse microfone. Tem todo uma preocupação com aquele indivíduo. Só puxa ele aqui um pouquinho. Isso. Não, pode fazer assim, puxa ele assim. Isso aí, perfeito. Então, nessas posições mais seniors, tem um cuidado meio que natural já, que ele já acontece. Quando você vai descendo a pirâmide de cargos, as histórias vão só piorando, assim, de gente que foi chamada para entrevista, a entrevista foi cancelada e ninguém avisou. As perguntas evasivas, você já imagina, assim, né? Dá um exemplo de pergunta. E tipo, com quem você vai deixar com quem você vai deixar seus filhos, se você tem algum problema de saúde, agora eu vou lembrar aqui, onde seu marido trabalha, qual é o salário do seu marido, como é que vocês fazem para se sustentar, umas coisas assim que eles falam, nossa, mas sabe, teve uma vaga operacional que eu fiz, então, né, na minha empresa agora, há umas 2 semanas atrás, e era uma posição bem operacional de fábrica. Aí eu parei a entrevista e eu apresentei, olha que doido, os produtos da empresa. E falei, o processo produtivo é assim, assado, nananã. Ele terminou, ele falou, nunca ninguém numa entrevista me apresentou sobre a empresa. Daí eu pensei, gente, mas o que essas pessoas estão fazendo em entrevista? Independente do nível. Então, assim, e aí eu fico pensando no depois, né? Como é que você engaja esse cara? Tipo, é um operador de fábrica, é um júnior, mas, gente, como é que você engaja esse cara depois? Sim, e pode rolar um papo, uma ideia, Uma né? ideia, assim... Ele vai contar, vai falar da marca para a família, para os amigos, vai marcar a vida dele, né? Mesmo que ele não seja aprovado. Claro! Então, aí agora eu tô pensando nos casos aqui, até me deu até um branco já. Mas assim, de não contar a remuneração, ainda, infelizmente, muita empresa que paga muita coisa por fora e incorreto, então, né? Sim. De falta de retorno, acho que é o mais comum. Eu já vi uma pessoa que disse que foi esquecida. Olha a situação. A pessoa estava lá na empresa fazendo entrevista. A recrutadora saiu da sala e esqueceu, foi almoçar, apagou a luz e a pessoa ficou dentro da sala. Meu Deus! Pensa na situação. Dentro da sala, sem comunicação, porque daí você fica constrangido, você não sabe se você sai, você tá com vontade de ir no banheiro, você não sabe se você vai no banheiro. E daí, depois de horas, a recrutadora voltou para resgatar, falou, tinha esquecido de você. Meu Deus! E a pessoa ficou lá no escuro. Nossa!
Que vergonha. Dá vergonha pela pessoa. Não, É uma gente, falta de... teve um outro, até um amigo meu, nível diretoria, tá? Foi fazer um teste na empresa e ele foi muito bem recebido e convidaram, eu ria, eu ri muito. Convidaram, estava tendo um coffee na empresa, não era do processo seletivo. E ele foi convidado a participar. Ele se sentiu na obrigação de ficar no coffee e interagir. Só que o que que aconteceu? Daí o tempo da Terminou. prova, entendeu? Daí ele foi fazer a prova. Só que como ele ficou no coffee, a prova daí ficou, Rodando. tipo assim, era uma prova gigante, daí tinha pouco tempo, entendeu? Eu falei, mas a recrutadora Não não percebeu? descontou o horário do coffee que você ficou lá? Ele falou, Thaís, era impossível, eu sou rápido. Mas o tempo que eu fiquei, daí eu falei, nossa. E daí a gente, né, ele me falou assim, e daí o que que eu faço? E eu falei, não dá para expor a mulher, né? A sorte foi que ele foi para a segunda etapa, entende? Porque pensa, daí para quem que o candidato reclama? Olha, O candidato meu não senhor, tem. a recrutadora me pôs num coffee desnecessário, diga-se de passagem, mas eu aceitei porque eu tô ali querendo a vaga. E depois a prova que eu tinha 2 horas para fazer, eu tive que fazer em 45 minutos e não deu tempo. Não acredito. Então, E não tem esse tipo saque, né? de. Sabe Não tem assim? saque. Aí a pessoa que faz o Daí processo você. seletivo... Esses dias eu não lembro, uma pessoa no LinkedIn, eu não lembro o que que era. Mas a pergunta era: Thaís, você acha que eu devo acionar o CEO da empresa e contar o que houve? E daí é também deselegante, né? Então, mas deveria, inclusive, cada empresa, ó, você que é empresário, líder, uma sugestão para você, coloca uma ouvidoria dos processos seletivos. E em todo processo você divulga esse e-mail da ouvidoria. Assim, quem se sentir injustiçado tem condição de falar. Isso não é para crucificar ninguém, não é para demitir ninguém, prejudicar, simplesmente para melhorar o processo seletivo e realmente ter mais empatia, Total. conhecimento e ouvir a voz de quem está lá do. Sim. Não custa ter um e-mail da empresa que é ouvidoria Sim. e se divulga em todos os processos seletivos. Acho que é Não, bem seja dar um importante, retorno. né? No Um retorno podia ter um anônimo e-mail, mesmo, claro. um formulário de avaliação, pode ser anônimo. Vou fazer, viu? Dica Show. dada. Check. 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 Ouvidoria. Canal do candidato, Galera né? chegando aí, eu vou... Tá vendo como a gente ganha A gente vai só conversando, criando né? A gente vai conversando e vai tendo muito. ideias. É muito bom essa E troca. sabe que isso do conversar, Thaís, o processo seletivo bacana, que você consegue conversar com o candidato, você ganha muito. Quantas vezes eu aprendi um monte já em processo seletivo? Muitas Uma vezes. aula, não é? Aula. Se você quiser e se colocar nessa posição, é outro ganho aí que você tem do processo humanizado. Ah, Então- legal. Tem muita gente que me conhece fala: Nossa, Thaís, você entende tanta coisa, né? Você tem Eu falei: Gente, eu aprendi fazendo entrevista. Porque cada profissional que eu atendo, que eu atendi, era um mundo novo. E eu parava e ouvia, e eu sou curiosa, né? Então você acaba conhecendo a gente, cresce. E o dia passa mais rápido. É tão gostoso a gente aprender, olhar, né, para outras áreas do negócio, outras funções. Então, é realmente bem interessante. Sim, por isso que trabalhar com recrutamento é muito vivo, né? Você tá muito, né, no que tá acontecendo. Eu atendi uma época TI. Não, e TI Às tá vezes eu valendo, pegava né, requisição de vaga que eu não entendia o que que os caras precisavam. Então era um esforço gigantesco para entender o que precisava. Muitas vezes eu fui para entrevista sem entender perfeitamente e com o primeiro candidato o segundo candidato, no terceiro candidato já entendi. Então quem entende isso como aprendizado, acho que sai na frente assim, sabe? Perfeito. E falando em TI, quais as áreas que estão faltando profissionais no mercado, Musli, que você observa que estão em alta, as áreas que estão contratando, assim? Tá. TI com certeza. Então, Tem muito profissional ganhando em euro, em em dólar, euro, né? Fora, tipo, deixando, não quero mais mercado brasileiro. Fico na minha casa em home Nossa, office e ganho em euro. eu atendo hoje uma empresa de games. Então, assim, cara, falar de TI e games
games não é mercado regional nem nacional, é um mercado muito internacional. Os caras estão ganhando tudo em outra moeda, então tá muito difícil. Então a estratégia é se aproximar da universidade, formar gente a carreira inteira, porque senão não vai dar certo. E assim, hoje, onde eu tenho marketing digital, até a gente estava falando antes aqui também, é super difícil. Eu acho até, você trouxe isso muito assim, eu vou até repetir aqui, até um gap da formação acadêmica, sabe? Não tá formando uns profissionais muito práticos, eles saem e tem que fazer milhões de outras coisas para iniciar. Então a formação acaba que a faculdade, a universidade acaba que não suprindo uma necessidade que você imaginava que era básica, né? Então essa parte de marketing, digital, eu acho que são as duas, assim. E o que eu tenho visto muito movimento, é RH. Pois é, eu tô até impressionada com a quantidade de vaga que eu tenho recebido de RH. Que bom, fico feliz. Que bom, fazia porque bastante sinal tempo. Que as empresas estão acordando e vendo o quanto estratégico é necessário, né? E quando você vê as descrições, assim, eles ainda não estão acertando muito bem nas descrições, mas é muito para um profissional mais que combina, né, o lado humano com o lado analítico. Sim. Né? Então, essas experiências, assim, quem conseguir conciliar os dois, são as três, assim. Eu acho que o mercado, ele tá voltando de vagas, ele tá bem movimentado. Então, mas eu vejo muita vaga dessas três frentes, assim, que eu acho que é as que eu também tô mais exposta. Sim. Mas, assim, Sim. Tem bastante vaga aí. Ô, Miusli, e para quem hoje chega, vai fazer uma entrevista, né? A pessoa que tem outro lado também, que o profissional, acabei de entrevistar, né? Você até pegou a gravação, um pedaço, de dizendo que tem profissionais que chegam despreparados, às vezes até de pijama na entrevista, né? Sem energia, que não se prepara, gente que não penteia o cabelo, né? Que parece que acabou de acordar ali, nem lava o rosto para fazer a entrevista. O que o profissional, por outro lado, pode fazer para ele ter mais sucesso aí nas entrevistas de emprego? A gente vai falar do básico de novo, né? Tá. Sabe onde você tá indo, chegue na hora. Você sabe o nome da empresa direitinho, sabe pronunciar, sabe um pouquinho da história da empresa. Sim. E tá interessado. Beleza. Acho que um candidato, ele tem que minimamente... a gente falou isso numa live também, de autoconhecimento. Ele tem que saber o que ele quer. Básico. E aí ele tem ferramentas para isso, ele tem feedback para isso, ele tem que buscar. E o que eu vejo muito hoje é muitos jovens nessa pegada, assim, sabe? Não sabe o que é, ai, não sei se eu quero, não sei se eu vou, não sei se eu quero fazer. E muito interessado em receber tudo pronto, né? Sim. Inclusive no processo seletivo. Então, assim, eu imagino, né? Tava contratando uma pessoa de marketing digital. Uma pessoa que vem de marketing digital para uma entrevista não conhece a empresa, não conhece a história da empresa, que tá tudo disponível, e não faz perguntas interessantes. Quando eu saio da entrevista, eu já nem acho mais a entrevista interessante. Ela pode ter um ótimo currículo, mas ela não se demonstrou interessante. Então, assim, como é que o papo flui? Né? E o papo vai fluir se você estiver preparado para perguntar, para questionar, para entender. Eu, normalmente, também quero me sentir entrevistada. Lógico que com muito cuidado, mas eu quero ver se você tem interesse pelo aquilo que eu estou te oferecendo aqui também. E que tipo de pergunta eu posso fazer? Que tipo de pergunta? Vou mudar a minha pergunta. Tá. Que tipo de pergunta você gosta que façam para você na entrevista? Até, presta atenção e anota, por favor. Vamos lá. Você tá tendo aqui, treinamento de primeira linha para você. Eu acho que dá para investigar sobre cultura. Então, assim, como é trabalhar aqui? Eu gostava muito, como falavam, como é trabalhar aqui? Aí você conta, porque a pessoa quer entender qual é o estilo daquelas pessoas que trabalham lá. Sim. Você, quando faz correlação com a pergunta que você fez, então você perguntou da experiência, quando a pessoa terminou de contar a experiência dela, ela pode engatar. Vem cá, e a minha experiência, ela é adequada para o desafio que vocês estão propondo? Olha, adorei essa. Vamos repetir? Vai. Vai. Você vai. Vamos simular. Aqui, tô aqui na entrevista. Eu perguntei todas as suas experiências e terminou as suas... Eu terminei, né? Você que tá me entrevistando. Terminei de contar as minhas experiências. Agora que eu falei um pouquinho das minhas experiências, elas são adequadas para o que você procura? Busca um feedback ali no meio do caminho e busca uma conversa fluida.
uma entrevista fluida, ela leva a tua participação e as chances de você avançar para um outro patamar. Quando você está numa entrevista, é difícil você sair de uma entrevista e não saber se você foi minimamente bem. E normalmente, quando você foi minimamente bem, é porque ela foi uma entrevista mais fluida. E para ser fluida, ela vai e volta. Ó, fica assim. Então, assim, esse tipo de pergunta, eu acho que o candidato não tem que ir embora com dúvidas. Então, por exemplo, não falamos de remuneração. Fala de remuneração? Vamos falar. Ah, eu ainda não falei de remuneração. Você pode me dar uma prévia? E assim, pode ter recrutador que ainda mora no século passado e ache ruim esse tipo de perguntas. Você vai me dizer mais com mais experiência do que eu. Eu não acho, assim, todas as pessoas que me fizeram essa pergunta, normalmente me fizeram, e benefícios, como são? Gente, é o direito dele saber. Ele também tá fazendo uma escolha. Então, eu acho que ele tem que provocar, sim, tirar essas dúvidas. Perfeito, até porque facilita o trabalho do recrutador. Então, por exemplo, vai que o recrutador esqueceu, estava ali num dia agitado, esqueceu de ver a pretensão salarial da pessoa. E eu acho que o que de repente afasta mais não é nem tanto as perguntas, mas tem pessoas que não sabem realizar as perguntas. Então, se você tiver uma abordagem ali sorrindo no momento adequado também, Isso, não vai porque cortar. a pessoa às vezes quer começar a entrevista perguntando se no plano de saúde tem reembolso para ortopedista, sei lá, não, né? Tá então bom. espera, primeiro encanta, né? Primeiro vamos ganhar a vaga, ó. Vamos ali dar o melhor, responder tudo com atenção. Perfeito. Se o recrutador tá fazendo pergunta difícil, significa que ele tá gostando de você. Então, capricha, sorria, lembra de mim, ó. A Thaís falou que eu tô indo bem. Notinha mental, tô indo bem, deixa eu sorrir, caprichar que tô arrasando. Recrutador tá querendo saber mais. E no final, você pergunta de uma maneira leve, né? Tipo a remuneração, como a Miusli falou. Você pode falar a questão da remuneração, ou você tem interesse de saber qual que é a minha pretensão, meu último salário? Você tem interesse, recrutador? Ou, né? Tipo, amigão, fino, né? Você tem que ser fino agora, nessa hora, né? Isso aí, que dá vontade de falar, ô, você não vai perguntar. Aqui no meu checklist, você esqueceu de fazer 3 perguntas. Você não, eu lembro quando eu trabalhava eu era headhunter, trabalhava na KPMG. Outra vida, né? Daí ligava o candidato lá. Oi, Thaís, tudo bem? Aqui é o João. E daí eu ficava, João? Peraí, João Alves Ferreira? Alguém que eu conheço, meu vizinho. Daí você dá aquela pausa. Ah, João! João! Então assim, diz pro recrutador que vaga que você participou. Facilita a vida. Data, né? Facilita. E daí a pessoa fala, você ficou de dar um retorno e ainda não me deu. Então eu queria saber, ou seja, a pessoa já me chamou de incompetente, disse que eu não tô fazendo. O que aconteceu? Não vou eliminar, mas gerou um desconforto desnecessário. Desnecessário. Então, você pode perguntar a mesma coisa com uma outra abordagem. Oi, Miusli, aqui é a Thaís, tudo bem? Eu participei de uma entrevista com você para gerente de RH. Desculpa até, tomei a liberdade de te ligar, queria saber se a posição ainda está em aberto. Daí a Miusli vai dizer, tá, não tá, que bom, muito obrigada. Super. Reforço que eu tenho total interesse na posição, precisando de qualquer outro detalhe, tô aqui à sua disposição, Miusli. E é uma comunicação, olha a diferença, né? Você não julgou, você questionou. Sim. Você tem que tomar cuidado quando você faz pergunta, para não fazer pergunta induzindo resposta e já demonstrando o seu julgamento. Que, na verdade, o seu julgamento ele é só seu, não tem nada a ver com outra pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, você esqueceu de me dar um retorno. Cara, eu posso simplesmente não ter esquecido, o processo não avançou. Sim, e às vezes, gente, uma pessoa sai de férias, o outro sofre um acidente, fica afastado e para. O recrutador não tem como ele falar, sai do hospital aí, porque eu preciso dar o retorno pro João. Total. Não é assim que funciona. Paciência, a gente é o dia a dia, seres humanos, né? Total. A gente não consegue, algumas coisas fogem da data, do planejamento. E eu digo também, tá participando de um processo seletivo, tá ansioso, querendo, pega seu dedo e vai lá procurar mais vaga, mais emprego, entendeu? Não fica sentado também esperando, só dependendo daquela posição, porque daí você vai ficar ansioso, daí você parou, e se o retorno for negativo, é o tempo perdido, que você deixou de aplicar para vagas que aconteceram nesse ínterim. Você só tem o compromisso
de ficar ali, assinar o contrato de trabalho, depois que você recebeu o sim, pediu a documentação, fez exame médico. Só dessa maneira. Antes disso, você tem que realmente continuar e intensifica a sua busca, porque às vezes a ansiedade paralisa. Total. E daí Direciona para outro lugar. meus Direciona para outro clientes lugar. começam a parar de falar com a gente, às vezes não querem ir para a sessão, porque estão no finalista ali torcendo, né? E eu digo, não, a gente vai continuar te indicando, a gente vai continuar te mandando vaga e te apresentando para as empresas. Uhum. Só termina quando acaba. É bem Quando isso. eu acabar e receber o sim, e tá ali com documentação, tudo aprovado. Começou a trabalhar, daí a gente Sim, para. Né? sim. E é bem isso, assim, Thais. E você falou agora o negócio de exercitar a comunicação, né? Tem tanta gente, e a gente entrevista muita gente. Então, assim, que vai com uma comunicação num tom agressivo, que você vê que não é a intenção. A pessoa é agressiva sem intenção. Gente, isso vai te colocar muito pra trás. Muito pra trás. Então, assim, vale muito a pena você investigar, sabe? Qual é o teu estilo de comunicação, como melhorar. Porque processo seletivo é comunicação e só isso. Assim. Comunicação não violenta, né? É bom Total. pesquisa sobre esse tema, tem o livro, já até indicaram aqui no podcast. Uhum. É muito importante. Falando em livro, que livro você indica pra gente? Se você pudesse, se fosse indicar um livro, né? Que livro você indicaria? Gente, eu indiquei o livro ontem. É a autobiografia do fundador da Nike. Uhum. Força da Vitória. Gente, eu tô Ah, eu vou metade. ler, não é bom? Gente, vale muito, muito, muito a pena. Força da Vitória. Tá. Gente, Se quiser o nome, o link do livro, pede coloca aqui aí nos o link, eu vou comentários, que falar daí o nome alguém, certo. que daí Eu a gente lembro- pesquisa e vê. Mas é só dela falar isso, a gente já acha. É né? do fundador da Nike. Eu tô adorando. Eu nem terminei, já tô indicando. A Sim. doida, né? Mas você vai adorar. Tem Ai, muito bom. seu estilo, tem a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com fazer acontecer, assim, sabe? E eu tô quase terminando e tô adorando, assim. Eu leio e fico contando pro meu marido os capítulos, ele não vai poder ler. Então, de tanto que eu tô engajada com a história, assim. Então, tá Que bem legal. legal. Vale a pena, viu? Perfeito. Muesli. Gente, já deu aqui, já foi sinalizado que o tempo, nossa, eu nem vi o tempo passar. Queria te agradecer mais uma vez. O que precisar, a gente tá junto aí, sempre excelente conteúdo. E queria só que você falasse assim, até pensando nessa entrevista, uma palavra que você gostaria de enfatizar. E você que veio até o final, você vai digitar hashtag essa palavra para eu saber que você, ó, é guerreiro, guerreira, veio até o final aqui com a gente. Qual que é a palavrinha que tu escolhe? Cara, deixa eu pensar aqui numa palavra pra você, mas eu acho que eu vou escolher a humanização por que o hashtag humanização? Dos dois lados, assim, sabe? De quem tá entrevistando, que foi muito que a gente falou, do olhar, mas também do candidato, entendendo quem tá do outro lado. Então, acho que se todo mundo for junto, a gente consegue, né? Não é possível. Perfeito, a gente faz acontecer. Humanização, hein? Vamos lá, gratidão. Até a próxima e um beijo para você que veio até aqui, ó.